agradável aí a comida, vocês tenham gostado desse momento. Agora a gente vai se alimentar agora da parte espiritual, né? Para a gente poder continuar aqui com essa parte do momento espiritual, eu gostaria de convidar a irmã Maria, que vai fazer uma oração inicial para nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agora humildemente nos colocarmos na sua presença e pedir que o teu Santo Espírito, Pai, esteja sobre nós, para que possamos ter entendimento da sua palavra, que será trazida pelo pastor Calixto. Senhor, te agradecemos por este momento de união, por este grato encontro que temos em tua presença todas as terças-feiras. Senhor, muito obrigada por tua presença em nosso meio. O que pedimos e já te agradecemos não é porque temos qualquer merecimento, mas no doce nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, para nós darmos continuidade com o nosso estudo, né, eu vou convidar o pastor Calixto. Pastor, você aí. Uma boa noite a todos os nossos amados, nossos queridos. Muito bom estarmos abrindo a palavra do Senhor, estudando a Bíblia Sagrada. Eu acho que estamos aqui porque temos visto algo extraordinário na palavra do Senhor. E por isso vamos cada dia conhecendo mais dos temas interessantes que o Apocalipse nos apresenta. Eu gostaria de informar a vocês que por uma necessidade, provavelmente na próxima semana eu não devo estar presente, e eu fiz um acerto aqui com o pastor Tiago. Se for possível para vocês, nós vamos seguir nesse caminho. Ao invés de fazer a lição de número 18 hoje, faríamos a 19, que é sobre as 7 pragas do Apocalipse. Muito interessante o tema. E você sabe que pragas já ocorreram no passado, não ocorreram? Lá no Egito. E algumas coisas interessantes que nós observamos é que naquele tempo as pragas não atingiram os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Não atingiram os filhos de Deus. E o Apocalipse apresenta também que no tempo do fim as pragas não atingirão aqueles que servem a Deus, aqueles que têm o selo de Deus. Vai haver 2 grupos. O Apocalipse menciona a existência de 2 grupos de pessoas, assim como Mateus 25 fala também. Uns ficarão à esquerda, outros ficarão à direita. Uns serão chamados as ovelhas de Deus, outros serão os cabritos. Em Mateus 25, 31 em diante ele fala. No tempo do fim, então, a humanidade será dividida em 2 grupos. Na verdade, hoje já está dividida. Hoje tem aqueles cristãos que todos na verdade são pecadores, mas tem o pecador perdido e o pecador arrependido. Tem ou não tem? Sim. Qual a diferença entre eles? Uns correm para Deus e outros correm de Deus. Esta é a grande verdade. Uns correm para a palavra do Senhor, outros correm para longe da palavra do Senhor. Blasfemam até da palavra do Senhor. E nós já vimos aqui, então, no decorrer desses estudos, nós vimos ali em Apocalipse capítulo 13, falando sobre aqueles que terão a marca da besta. Os que tiverem a marca da besta poderão fazer o quê? Só recapitulando, poderão comprar, poderão vender, mas os que não tiverem a marca da besta não vão poder comprar nem vender, diz a Bíblia Sagrada. Então, como vai se alimentar? Alguém pode perguntar assim: como vai poder alimentar nesse contexto? Então aí vai cumprir o texto bíblico: o justo viverá de quê? Pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. Então, uma coisa que me chama a atenção e eu gosto muito, estava lendo recentemente, é que os que tiverem o selo de Deus, que estiverem do lado de Deus, praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém. Se você pensa que o mundo já está no auge da dificuldade, está iludido, vai aumentar. Porém,
Olha só o capítulo 17, verso 14. Você tem a sua Bíblia aí? Quer acompanhar? Apocalipse capítulo 17 e o verso 14. Na minha tradução diz assim, ó: pelejarão eles contra quem? Contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Com Ele quem? Com Jesus, com o Cordeiro. Então, a nossa garantia nesse mundo está em estarmos seguros com Deus. Esta é a nossa garantia. Fora isso, a vida não tem o quê? Não tem sentido. Não tem como ter vitória. Você está entendendo? E aí, voltando agora a falar sobre as 7 pragas, eu vou dar uma breve, vou fazer um breve resumo. Depois nós voltaremos para responder as perguntas, tá bom? Só para você ter uma visão geral do tema. Está baseado no capítulo 16 do Apocalipse, tá bom? Aqui diz, querem ler comigo? Vamos lá. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 16, verso 1, que eu li. Verso 1. Interessante que aí você, voltando às páginas, segura aí no 16, no capítulo 16, mas eu vou apenas voltar aqui no capítulo 4, no capítulo 7, para ver o que o anjo falou para o outro anjo. Olha comigo, capítulo 7 agora, e o verso 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Do nosso Deus. Esse texto que eu estou lendo, capítulo 7, e eu li aqui o verso 1 e 2, né? Na verdade eu li até o 3. Então, apareceu um anjo, só recapitulando, no capítulo 7 diz: apareceu um anjo e falou para os outros anjos, dizendo para não danificar nem a terra, nem o mar, né? Nem as fontes das águas, até o que? Nem as árvores e tal, nem coisa alguma. Até quando? Até selarmos os servos de Deus. Então, a preocupação do anjo aqui, qual era? Qual era a preocupação do anjo? Selar quem era de Deus, separar quem era de Deus. Aí a pergunta vem: e até quando vai durar isso? Nós não sabemos, mas o que Deus quer, o que Deus está interessado aqui? Não deixar perdidos os filhos dele. Você está entendendo? Não deixar os filhos dele perdidos. Os filhos de Deus daqui vão ser selados, separados. Vocês estão entendendo? Aqui diz o texto, mas no capítulo 16 já diz o que? Agora veio uma voz do santuário do céu, dizendo em grande voz o que? Aos 7 anjos: saiam, chegou a hora, os filhos de Deus já estão separados. A Sandra, não sei o que mais, põe o seu nome aí, você já foi separado, Deus já sabe que você já decidiu. Então agora fala, pode soltar as pragas. Pode soltar as pragas, porque os filhos de Deus agora já estão separados. Vocês estão entendendo? No capítulo 7 não estavam separados ainda. Então veio a voz dizendo: não, espera um pouquinho,
não danifique, não solte. Imagina, vocês já perceberam, os seres humanos, a humanidade anda irada? A terra anda cheia, agitada por todo lado. Aonde é que não tem problema hoje? Aonde é que não tem angústia? Você vai em todos os setores da vida humana, é na política, é na religião, em vários lugares. Você vê, o mundo está em desespero, o mundo está sem saída. E aí, o que está acontecendo? Os filhos de Deus estão sendo cirandados, estão sendo sacudidos, a fé sendo abalada, gente perdendo emprego, filhos de Deus perdendo também, gente contraindo câncer ou outras doenças ruins, os filhos de Deus também, então estão sendo sacudidos. Mas o anjo em breve vai dizer: agora pode soltar as pragas. Mas as pragas serão, algumas podem ser universais, outras não. Alguns perguntam para nós assim, e até perguntaram já para mim, escuta, quando é que vai começar as pragas? As pragas vão começar? Resposta: não sei. Quando é que a oportunidade de salvação vai terminar? A porta da graça vai se fechar? Não sei. Quem sabe? Só Deus. Deus sabe, mas nós não sabemos. Por um lado, quando a porta da graça se fechar, a Bíblia fala, o justo vai continuar fazendo justiça, na prática da justiça. Os ímpios vão continuar na prática da impiedade. Agora vamos avaliar aqui as pragas caindo. E quais são as pragas? Primeiro, verso 2, capítulo 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores de quê? Da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Muitos autores dizem que essas pragas serão literais. Eu não sei como pode suceder, mas aqui diz que úlceras malignas e perniciosas virão. Uma coisa, fica em mente, Salmos 91, 11: praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém? Amém. Então nós podemos, como diz assim, cantar na tempestade. É fácil? Não. Só a graça de Deus. É verdade ou não é? A graça de Deus permite isto, meus irmãos. A Bíblia dá conforto, dá esperança. Eu não li aqui o texto para vocês agora há pouquinho mesmo, no capítulo 17, verso 14. Pelejarão contra o cordeiro. Contra o cordeiro, sim. A praga que virá, aliás, a guerra que já está acontecendo, o Satanás não quer atingir somente nós. Na verdade, o alvo dele não era nós. O alvo dele era matar Jesus para sempre. Que ele matou, mas Jesus ressuscitou. Era que Jesus ficasse na sepultura o tempo todo, a vida inteira, porque daí não haveria salvação. Acontece que aí diz aqui que o dragão pelejou contra o cordeiro, mas o cordeiro venceu. E o texto continua dizendo que venceram também quem? Os eleitos, os fiéis, olha aqui, que se achavam com o cordeiro, venceram. Pastor, mas a luta é grande demais. É grande. Talvez dure aí um ano, talvez dure meses ou dias, quem sabe, mas talvez dure quase a vida inteira. Mas será que vai valer a pena? Quando você chegar no céu, o Jesus que promete aqui é um Jesus fiel e verdadeiro, e ele diz assim que vai ser para sempre. Aí depois você vai chegar no céu e vai viver quantos anos? 200 anos, e vai dizer: irmão Flores, nem uma dor de cabeça senti até agora. Amém. Aí vai passar mais 200, 400 anos. Não tive nenhuma dor de nada, nunca nem vim no hospital, nem preciso de médico, está tudo 100%. Amém. E assim seguirá para quanto tempo? Pela eternidade. Para a eternidade, irmãos. Aí vai ser a eternidade. Louvado seja Deus. Você vai cantar o cântico do Cordeiro, a vitória de Jesus. Queridos,
Deus nos fez para viver e viver bem e sempre. É verdade. Qual é o pai, a mãe que coloca uma criancinha como a que está no seu colo no mundo para dizer eu quero colocar, mas eu quero vê-la infeliz? Jamais. Deus não faz isso com o ser humano para ver morrer um dia. O ser humano morre, já nasce com certidão de óbito já na mão para um dia dele chegar lá. Mas não era o plano de Deus, não. Era o plano de Deus isso? Não, é porque o mal entrou, mas só que Deus já venceu. E aqui diz: pelejarão e vencerão. Pois bem, então vamos lá. Primeira praga, qual é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas cairão sobre quem? Os portadores da marca da besta. Que besta é esta? Nós já estudamos, não é? Que besta é esta? Nós estudamos. Qual é o trono dela? Onde ela está? É um poder religioso e político ao mesmo tempo. Nós já vimos isso. Perseguição que vai haver contra os cristãos. Mas aqui então, úlceras malignas e perniciosas cairão. Lá no Egito não caiu? Vocês lembram das pragas do Egito? Também caiu. As 10 pragas. Aqui vai ser 7, lá foi 10. A segunda praga: derramou o segundo anjo, no caso, segundo a sua taça no mar, e o mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Misericórdia. Ó, meus irmãos, o mar também respeita seus limites. Quem discorda de mim? Respeita ou não respeita? Você pode ir no mar, num horário ele vai, a onda sobe mais, no outro horário sobe menos, de acordo com a lua, a fase da lua também tem influência, tem um monte de coisa. Mas é que na verdade é porque Deus falou assim: daqui você não passa. Agora na praga do Apocalipse diz que o mar vai se tornar em sangue. Vocês já viram cientistas propagando aí algumas reações do mar, o mar se subindo, não é isso? Tomando espaço em ilhas. Tudo isso são eventos do fim, fazem parte. Mas agora o mar se tornar em sangue, aí a coisa complica. A maior parte da população mundial mora longe ou perto do mar? As maiores cidades do mundo, as maiores cidades do Brasil. Vamos considerar aqui. Pega lá do norte, lá do Ceará, e vem aqui na beira do mar. Vem as grandes cidades, as capitais, vem vindo. Aí chega em Salvador, chega em Vitória, chega em Rio de Janeiro, aqui em Santos, São Paulo, tem a grande cidade de Santos também. As maiores cidades do mundo, Nova York não está na praia também? Sim. Japão, Tóquio não está na praia? As maiores cidades do mundo, tudo beira-mar. Facilita muita coisa. Só que o mar vai tornar sangue. Se o mar se tornar sangue, o que vai viver lá dentro? Nada. Os peixes vão morrer. E que mau cheiro vai ter então? Deus me livre. Mas será uma praga que virá. Agora não sabemos até onde, quais são as pragas que serão localizadas ou globais. Nós não sabemos, porque não diz. De qualquer maneira, porque alguns podem dizer assim: não, eu vou ficar aqui de camarote, vou aqui ficar na boa, e o dia que começar a morrer tudo quanto é coisa do mar, eu saio correndo. Um dia eu conversei com um médico, falei assim: meu amigo, você que já conhece, por que você não decide, rapaz? Você que é inteligente. E ele falou: meu negócio agora é ganhar dinheiro, Calixto. Meu negócio é ganhar dinheiro. Aí quando Jesus voltar, eu saio fora e vou lá pro lado dele. É assim, né? Será que é assim? Claro que não. Deus espera a nossa posição a cada dia, a cada momento. Por isso que o Apocalipse é forte. O Apocalipse é forte, ele não deixa ninguém ser no muro. Ou você vai, ou quem não vai tem isso aqui, e quem não vai tem aquilo ali. Você tem a decisão para tomar. Então, alguns ficam aguardando. Eu vou só citar uma ilustração aqui que eu achei curiosa. Um dia um cidadão estava roubando laranja. Atravessou, pulou o muro, entrou dentro de um laranjal e começou a pegar frutas. De repente veio um cachorro bravo a toda velocidade contra ele. Aí quando ele viu o cachorro que estava vindo, o que ele fez? Subiu na árvore. E quando subiu na árvore, ele encontrou a placa lá em cima da árvore.
eu lhe avisei lá embaixo. Porque lá no muro estava escrito: não entre, cão bravo. Estava escrito, ele entrou porque ele quis. Assim Deus também, só fazer uma aplicação aqui, Deus avisa. Aí quando chegarem, né, os momentos difíceis para finalizar a história do mundo, aí alguns vão dizer: Senhor, Senhor, e pode ser tarde. E aí Deus vai falar o quê? Eu lhe avisei, estava escrito lá. Você lembra? Agora já é tarde. Agora o leão, agora o inimigo chegou. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O texto quer dizer o quê? Quer dizer que Deus chama a todos, mas nem todos se escolhem ir. É uma auto-escolha. Não é uma escolha sua? É uma escolha minha? Sim. Então é a minha e nossa escolha. Então nem todos querem escolher esta direção. Entendeu? Agora, se depender de Deus, todo mundo estaria no céu. É verdade. Mas não depende dele, ele deixou essa liberdade para nós. Decida, livre-arbítrio. Então tem esse detalhe, só para ajustar, mas foi muito bom aqui. Vamos para a terceira praga. Então a segunda praga caiu sobre aonde? Sobre o mar. O mar se tornou em sangue, né? Nós já vimos. Agora a terceira praga: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: aí, tu és justo, tu que és e que era o santo, pois julgastes essas coisas. Aí segue na descrição. O verso 4 diz que a praga cairá onde? Cairá onde a praga? Nos rios e nas fontes das águas. Você já imaginou se você agora, que é um cristão, abre sua torneira e tem água e no vizinho tem sangue? Você já pensou nisso? Que coisa horrível. Ou sei lá, você vai numa fonte e você é do cristão, eu não sei, eu estou aqui assim analisando o que o texto fala. As fontes das águas virarão sangue, mas os filhos de Deus não serão alcançados por essas pragas. Quem sabe é porque chegou o momento de viver pela fé também, né? Então Deus proverá. Deus proverá. Se for possível Ele manda, se for preciso Ele manda um corvo. Manda ou não manda? Sim. Se for preciso Ele dá um jeito. Deus dá um jeito, está na mão dEle. Ele vai resolver essa questão para os filhos dele. Mas as fontes das águas se tornarão o quê? Em sangue. Tá bem? Aí depois a quarta praga. O quarto anjo, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o quê? O sol. E foi-lhes dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Então, vamos lá. Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo? O sol vai se aquecer. Será que tem possibilidade de sol aquecer? Cada coisa estranha que acontece na terra, no ar, na terra, no mar e no ar. Já pensou? Recentemente, vocês viram aquele tipo um redemoinho que surgiu no deserto do Saara, lá na África? E daí aquela areia suja, aquelas coisas todas subiram para o ar. E o vento levou para onde? Veio parar no Brasil, lá no Amazonas, no centro ali da selva amazônica. Que coisas horríveis acontecem. E aqui está dizendo que o sol vai aquecer. E já está aquecendo, porque a cada dia o deserto está aumentando. Está ou não está? Está aumentando. E aqui menciona que o sol então vai se aquecer de tal maneira que os homens vão se queimar de tanto calor. E aí o que mais vai acontecer? Eles não vão se arrepender. Tudo acontecendo, mas agora vão blasfemar do nome de Deus. Não vão decidir ao lado de Deus. Depois vem o quinto flagelo. Qual é o quinto? Derramou o quinto a sua taça sobre o quê? O trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram.
Então, o que significa esse trono da besta? O que significa o trono da besta? A besta, segundo nós vimos aqui os comentários, representa o poder romano. E o trono da besta então seria alcançado lá e até onde vai a sua influência também, política e etc. Então isso aqui vai acontecer, e aí os seres humanos vão blasfemar contra Deus. Você vê que não há arrependimento mais. Não há arrependimento mais. Depois vem o sexto flagelo, a sexta praga, verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol, do lado do oriente. Então aqui seria a sexta praga, o secamento do rio Eufrates. Dizem os historiadores, alguns historiadores dizem que o rio Eufrates é uma região lá no Oriente, é um rio que passa ali no Iraque e várias partes, em alguns países, e esse rio Eufrates é o que dá alimento para aquela região, onde as vertentes do rio Eufrates, as margens do rio Eufrates produzem muito cereal e dá muita riqueza para a região. Vocês estão entendendo? Assim como o Rio Nilo na época de Moisés. Assim como o Nilo também, o Rio Jordão, em Israel hoje, lá seria no caso o Rio Eufrates. E aqui menciona dessa forma, e essa riqueza vai se extinguir também. E aí o que mais agora me chama a atenção é no verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Verso 14, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora sim, vai se reunir, aqui já é o momento assim de desfecho. Vocês estão entendendo? Já é o desfecho da história. Vai reunir quem? O dragão. Quem é o dragão? Satanás, ou o movimento religioso que está bem próximo a ele, que no momento de reunião invoca o nome dele e ele aparece. Ou você acha que numa sessão espírita, quando eles ali falam com um morto que morreu, uma pessoa que morreu, é o morto que veio? Não é o morto que veio. Quem é que veio ali? Satanás, a voz de Satanás. Inclusive, 1 Coríntios 11, ali descreve que o Satanás vai fazer até fogo descer do céu. Satanás, ele tem poder para muitas coisas. Inclusive, o diabo faz milagre? Uma pessoa disse: eu não vou sair de onde eu estou porque lá eu fui curado. Espera aí, mas o diabo não faz cura também não? Para confundir as pessoas? Inclusive uma senhora que era adventista, ventista. Você conhece ventista? Tocado pelo vento? Não pela doutrina, mas pelo vento assim. Sabe, não sabe o que é, mas está ali. Aí um dia pegou um câncer, lá no Goiás. Tem Goiânia aqui não, né? Tem? Então tá bom, lá na sua terra então. A história é de lá, mas não tem. Mas o que aconteceu? A senhora contraiu um câncer e foi ao pastor e disse: pastor, eu quero que você ore para o câncer sair de mim. Aí o pastor disse: minha irmã, eu vou orar, mas eu vou dizer: seja feita, ó Deus, a tua vontade. E ela disse: então ora, pastor, mas se você orar e eu não for curada, eu sei onde tem cura. Mas sabe, irmãos, se uma pessoa da sua família está com uma doença ruim, você encontra um cigano na rua ali e fala assim: eu vou ler a sua sorte aí, e aí falar: me dá um dinheiro que eu vou ler a sua sorte e vou resolver o seu problema. Ou um feiticeiro, será que você vai? Alguns bombeiam, querem solução para o momento, não querem solução para a vida eterna. E aquela senhora disse isso: pastor, tem quem cura, eu sei. Aí o pastor orou e ela não foi curada. Aí ela foi atrás da cura. Aí foi lá no milagreiro, o milagreiro falou assim: você me dá tanto aí que eu vou orar e vou tirar essa coisa ruim de você. E orou e tirou. Só que junto com aquela coisa ruim que foi embora, aquela coisa ruim foi embora e veio uma doença, e veio uma angústia na vida dela.
Ela ficou angustiada que não conseguia dormir, me deu uma depressão que só queria morrer. Aí ela voltou para o pastor depois de um tempo, lá quase um mês, sofrendo. Aí ela voltou para o pastor e falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu só quero morrer. Fala em morrer. Aí o pastor falou assim: irmã, eu não sei nada o que fazer. Vai lá e devolve aquela cura que você pediu então. Devolve. E não é que ela foi lá e devolveu a cura? Nossa. E daí voltou a doença para ela? Isso é obra maligna. Só que voltou, a doença voltou, mas a paz sumiu. A paz voltou também, perdão. A paz voltou, passou a ter paz, alegria. Irmãos, o inimigo faz o quê? Faz milagres também. Então aí alguns dizem: pastor, mas e a igreja adventista não crê em milagre? Nós cremos sim, a cada dia nós somos frutos de milagre. A esperança. Cada dia é um milagre. A cada dia. Só que Jesus falou o quê? O que Jesus falou para aquele povo que andava atrás dele? Vocês estão vindo atrás de mim por causa dos milagres que eu faço, não por quem eu sou. Como é que é isso? Você casaria com alguém porque tem muito dinheiro e por causa do dinheiro, você casaria por causa do dinheiro? O que vai acontecer no final? Turbulência, não? Então, tudo bem, se vem o dinheiro, tudo bem, mas se vem o amor... Vocês estão discordando de mim? Tem que ter o amor, tem que ter ou não tem? Com Deus é a mesma coisa. Deus está falando assim: espera aí, se vocês não me amam, como é que vocês me seguem? É verdade ou não é? Então precisa ter o quê? O amor de Deus. Milagre, Deus cura, sim, mas às vezes Ele não cura. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe que talvez pela sua doença você vai ser provado e vai ajudar alguém que está pior do que você. Sabe ou não sabe? O profeta Eliseu ficou doente muito tempo e ele fez tanta cura, e até mesmo depois de morto, colocaram ele numa sepultura lá. Aí de repente passaram os soldados por ali e viram lá que era a sepultura de Eliseu, jogaram o soldado morto lá dentro, e o soldado reviveu. A Bíblia fala que o soldado ressuscitou porque tocou no corpo morto de Eliseu. Como é que explica isso? Deus tem muitas maneiras. Uma coisa é certa: se você sofre hoje e se você está do lado de Deus, amanhã, na manhã da ressurreição, Jesus vai buscar quem é dele. Amém. E isso interessa para Jesus, porque Ele não quer que os filhos dele morram para a eternidade, mas quer que viva pela eternidade. Amém. Isso que quer. Então, meus irmãos, aqui fala, o dragão. Quem é o dragão? É o poder hoje alguns definem como o espiritismo. Espiritismo que busca nas pessoas a imortalidade da alma. Imortalidade da alma, que a alma não morre. Inclusive o espiritismo, nós já falamos aqui, que tem uma linha filosófica de que a pessoa que morre, ela reencarna em outra pessoa. E nós temos na Bíblia que não tem reencarnação. Mas aqui fala também a besta. Quem é a besta? Segundo alguns estudos mostram, a besta é o poder romano, a igreja romana, que trocou os mandamentos de Deus, como nós já vimos aqui. Então ela vai se unir o espiritismo, catolicismo e os profetas falsos, ou seja, aqueles religiosos, pode ser de igreja que for, protestantes, que ensina a falsidade, que tem na veia ensinos errados. Agora você precisa saber quais são os ensinos errados. Só vai nos 10 mandamentos lá, você já resolve seu problema. Resolve ou não resolve? Já nos 10 mandamentos você já resolve. Você resolve seus problemas nos 10 mandamentos ou não resolve? Resolve, porque Tiago 2,10 fala o quê? O que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de todos. Então você precisa de toda a lei. Aí quando você vai atrás da lei de Deus, você vai encontrar no catecismo 10 mandamentos diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia. E foi isso que levou meu pai a sair correndo de lá. Porque não está diferente. Vocês estão entendendo? Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia. Está na Bíblia. E aqui então fala: esses 3 poderes se levantarão contra agora quem?
São espíritos e demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Entra aí o poder político junto com o poder religioso para pelejar, a grande peleja. E logo em seguida, lá embaixo, fala, o verso 16 fala: e então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nossa, o que é isso? É o final. Armagedon, o que é Armagedon? Olha, uma amostra do Armagedon está em 1 Reis capítulo 18. Vocês querem ver o que aconteceu, Armagedon, lá em 1 Reis? O que aconteceu? Capítulo 18, ali fala a história de Elias. Porque desde o reino de Israel, quando foi dividido em dois, lá no ano 931, foi dividido em dois quando Salomão morreu. Aí ficou um reino para o norte, 10 tribos para o norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou para o sul. Aí juntou, Roboão ficou no sul, Jeroboão foi para o norte, certo? E lá no norte, Jeroboão disse o seguinte: agora eu vou colocar 2 cidades para vocês adorarem, para não precisarem ir mais em Jerusalém. Aí colocaram as 2 cidades para adorar, e eles adoravam. E Jeroboão colocou muitas idolatrias, colocou ídolo por todo lado. O povo adorou ídolo que queria, do jeito que queria. Muita idolatria Jeroboão colocou. E aí Deus mandou um profeta para dizer para ele o seguinte: que iria aparecer um rei que iria queimar todos os altares. E a partir dali você encontra Jeroboão, a história de Jeroboão sempre dizendo: e ele fez o que era mal perante o Senhor. E ele fez o que era mal perante o Senhor. Finalmente, resumindo a história, chegou esse rei que foi Josias. Mas antes um pouquinho do rei Josias, sabe o que aconteceu? Deus mandou Elias. E Elias chegou no monte, e ali naquele monte Carmelo, Elias falou o quê? O que Elias falou? Olha, quem estiver do lado de Deus, venha para cá. Quem não estiver do lado de Deus, estiver com Baal, fique para lá. E agora nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro. Ali foi o Armagedon. Ali foi uma guerra intensa. E aí juntaram os profetas, 400 profetas de Baal. E o que fizeram? Fizeram um altar. E aí passaram a manhã toda soprando ali a lenha ali para ver se pegava fogo, e não tinha jeito, e o altar não se queimou, não apareceu nada. E Elias até zombava daqueles profetas, dizendo: lute mais um pouco, talvez o seu Deus está dormindo, talvez Baal esteja viajando, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Finalmente não aconteceu nada. De repente chegou a vez de Elias, colocaram o altar. Vocês conhecem a história? Ele pegou, fez um altar para Deus, e ainda mandou: coloque água em cima. Colocou água, e de repente, o que veio? Deus apareceu no fogo e consumiu o altar. Mostrou claramente na guerra do Armagedon quem era de Deus e quem não era. E aí finalmente os adoradores de Baal foram o quê? Foram destruídos. Agora vem agora o Apocalipse. O Apocalipse vai ser a última batalha. A batalha quem é de Deus e quem não é de Deus. Aqui uma coisa me chamou a atenção. O que nós temos como seguro é comparar o Armagedon, a batalha nos dias de Elias, na restauração do altar de Deus, agora encaixando com os últimos dias aquela batalha dos que servem a Deus e que não servem. A guerra política, guerra econômica, guerra de outra natureza que está acontecendo hoje, quem sabe poderíamos dizer assim que essas guerras são caminhos para a chegada na guerra maior. E a guerra maior vai ser a fé, os cristãos contra os que não são cristãos. E assim, queridos irmãos, agora vem a 7ª praga, a última praga, verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça, aonde? Pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Aí vem o juízo de Deus. Quando Jesus então disser: está feito, está concluído, não tem mais nada para fazer. Aí tudo está terminado,
E aí já está decidido quem é de Deus e quem não é de Deus. Então por isso que a Bíblia fala, quando devemos ir para Deus? Qual é o tempo de estar bem seguro com Deus? Hoje é o tempo. Hoje é o dia da salvação. Você está me entendendo o que a Bíblia fala? E sabe, eu vou contar aqui uma rápida ilustração que eu achei muito interessante. Aconteceu numa escola. Um menino pequeno, criança, estava estudando com seus amiguinhos, e o professor explicou sobre o fim do mundo, sobre Deus, sobre o bem e o mal, e cada um agora ficou pensativo. E uma criança perguntou: professor, quanto eu devo me preparar para estar com Deus? E o professor então respondeu: olha, eu creio que estaria bem você começar a preparar uma hora antes da morte. O menino começou a viajar. O menino começou a pensar: que legal, eu sou uma criança, vou crescer, eu vou comprar carro, vou comprar casa, vou viver minha vida. Depois de tudo, uma hora antes da morte, eu tomo minha decisão. Enquanto ele pensava bastante, o professor olha para ele e pergunta: menino, qual será o dia da sua morte? Então, pode ser uma hora antes, porque daqui uma hora, pode ser até menos, daqui a pouco, sabe? Então o dia de se preparar é quando? É hoje. Eu tinha 6 anos quando eu comecei a servir a Deus. Eu fui chamado por Deus com 6 anos. 6 anos, nasci na fé, batizei com 11 anos e me converti com 16. Mas com 6 anos já senti o chamado. Por quê? Eu subi numa árvore. Hoje eu estou com a mão aqui, com um rachadinho aqui, está trincado o osso aqui, né? Mas naquele tempo foi minha perna. Segunda vez que eu quebro um osso. Com 6 anos eu subi na árvore, e quando eu estava no último galho descendo, fui pegar passarinho, fazendo arte. E aí quando eu estava no último galho, para abraçar a árvore, vocês já subiram na árvore, vocês têm experiência, né? Então você abraça a árvore para descer. E quando eu estava no último galho, o galho quebrou e o outro escapou. E eu caí sentado com essa perna em cima de uma raiz. Pá. E aí o que aconteceu? Foi engessada. Acontece que eu sofri como nunca na vida. Muita dor eu senti. E aí, depois de 23 dias, minha mãe disse: eu vou ver o que está acontecendo. Ela cortou um pedaço do gesso, da ponta do gesso, e ela percebeu que tinha um pus podre. E aí de imediato ela falou assim, aquele senso de mãe, né? Falou para o meu pai: leva agora para o hospital na cidade maior de Maringá. E meu pai levou. Quando chegou lá, colocou no cima da maca, e veio lá o médico, o doutor lá, cortou, abriu o gesso. Quando abriu, estava tudo podre assim, parecia tudo podre. E a primeira coisa que ele falou foi o quê? Vai cortar a perna desse menino. Temos que cortar a perna desse menino. Quando disse isso para mim, eu que já tinha sofrido tanto, aí eu passei a gritar como nada, gritei alto, chorei e pedi para o meu pai, pedi para Deus, todo mundo, para não fazer aquilo comigo. E aí de repente o médico falou: vai lá buscar uma água, falou para a enfermeira, para ver até onde aproveita essa perna. Aí foi lavando de cima para baixo, foi lavando, e a perna foi ficando normal, vivendo a perna normal, até que chegou na junta aqui, tinha uma ferida grande. Aí ele falou assim: olha, vai ter só que cuidar dessa ferida, não vai precisar cortar a perna não. Amém. Imagina que alívio, que respirar fundo que eu dei. E naquele contexto, nem conheço o médico, nem sei se é cristão ou não, mas ele falou uma coisa para mim que foi o ponto final, foi o ponto máximo. Ele olhou para mim e disse assim: menino, você vai ser obediente ao seu pai e ao seu Deus? Aos seus pais e ao seu Deus? E eu então, naquele momento, eu soltei ele no pulmão. Com certeza. Com certeza você. Eu estava no auge da dor ali, no auge da angústia, né? E Deus permite às vezes a angústia chegar em nós para a gente acordar, não é não? Porque muitos não vêm pelo amor, mas pela dor vêm. Então Deus permite trazer pela dor, mas que Ele quer que trazer. E aí quando eu falei aquilo, tudo bem, o tempo passou, e sempre quando eu ia fazer uma coisa errada, me via a voz do Espírito Santo: lembra que sua decisão? Lembra a sua decisão? E aí? E aí então chegou a hora que eu comecei a pensar: eu vou ser de Deus, eu vou ser pastor.
E aí fui para o colégio, para o ensino médio, já certo. Vou ser pastor, quero ser de Deus. Amém. Tomei essa decisão. Então mudou. Aí eu tomei a decisão. 16 anos, aí foi onde eu mudei radicalmente. Eu quero seguir com vontade. E me pergunta, valeu a pena? Claro, valeu. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa que eu possa dizer. Com certeza. Eu volto a dizer o que eu disse aquela vez. Com certeza. Valeu a pena. Parece ser difícil o caminho, mas quando você entende o caminho, é como se fosse aquela jovem que vivia solitária. Quando a mãe pedia para lavar a janela, era o maior suplício. Mas não demorou muito, ela se casou e foi para a casa dela e amava muito o seu marido agora. E limpar a janela era um sonho, era uma alegria, fazia cantando, porque sabia que o seu marido, o seu esposo chegaria e encontraria tudo arrumado. Assim também, nós aceitamos a Jesus, o que parece ser difícil é uma alegria grande, porque fazemos para quem? Aquele que já fez tudo por nós. Amém? Amém. Amém. Com base na nossa fala, vamos agora somente às respostas. Quando as 7 últimas pragas cairão sobre a terra? Após a proclamação das 3 mensagens. Perfeitamente. E tem mais um item, né? Então, E após a proclamação do Evangelho eterno. que as 3 mensagens pregam, né? Exatamente. Isso aí, o selamento dos santos. Os santos serão selados também. Então, a proclamação das mensagens angélicas. Quais são elas? Que mensagens são elas? Primeira coisa, qual a primeira mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então já está mandando temer a Deus, está falando do que vai ter juízo, e ainda fala, e adorai aquele que fez o quê? Os céus, a terra e o mar. Então onde é que fala que é para adorar quem fez o céu, a terra e o mar? Qual é o texto bíblico que fala que é para adorar quem fez o céu, a terra e o mar? Quem fez? Quem fez a terra, o céu e o mar? Deus. Mas como é que você sabe? Onde é que está escrito? No quarto mandamento, que manda guardar o sábado, manda também fazer o quê? Manda também, ainda fala, em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas no 7º Descansou. descansou, abençoou e santificou. E aí depois fala que criou o céu, a terra, em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as suas águas. Então o único mandamento que fala que Deus é criador dos 10, todos são importantes, mas esse dá ênfase direta. Quarto mandamento, que fala sobre o sábado também, que foi abolido por quem? Não tem na Bíblia que fala manda abolir, mas o povo arruma isso aí. Foi abolido por quem? Foi abolido por um poder político e depois o poder religioso passou a seguir também, que foi em 7 de março de 321, o imperador Constantino instituiu a guarda do domingo, que era uma homenagem ao dia do sol, né? É um dia pagão, paganismo. E aí esse dia em homenagem ao sol passou a ser guardado pelos cristãos, ou reverenciado pelos cristãos. Pois bem, estamos certos aí? Vocês concordam? Irmã Sandra, já pode fazer minha observação, tá? Pode falar. Também vocês aí. Não, eu gosto de observação. Se você ficar lá, eu não sei se ou não entendeu ou, né, como é que é? Desculpa aí, viu, irmão? Mas estou falando aí para todos vocês. Faz observação. Se tiver observação, pode fazer, porque nós queremos a Bíblia. É a Bíblia Sagrada falando. Amém? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá a resposta. Então a pergunta está aqui. Como serão descritas as 4 primeiras pragas? A primeira praga caiu aonde? São pouco diferente. O mar se torna em sangue. Qual é a praga? Segunda praga, letra B. Úlceras malignas e perniciosas. Será qual praga? Primeira, letra A. Os homens serão queimados com o intenso calor do sol. Qual é a praga? D, tem certeza? Então tá bom. E os rios e os fontes das águas se tornam em sangue. Letra C. Então agora você pode entregar ali, confere aí bateu certinho. Próxima pergunta. O que será atingido pela 5ª praga? Então tá bom, agora tá. Aí valeu. Próximo aí, número 4. Na 6ª praga, qual é o nome dado ao local da batalha final? Batalha final. Perfeito? Tudo certo? Todo mundo de acordo?
Então pode pôr a colinha aí, pastor. Então é a batalha do Armagedon. Pode trocar para frente, troca para frente. Quando a sétima praga é apresentada, o que a voz que sai do trono diz? Feito está. Hã? Feito está. Feito está. Ou está feito, mas é feito está. Feito está. Amém? Acabou tudo. Acabou tudo. Aí acabou tudo, irmão. Tudo nessa vida tem um começo e tem um ponto inicial e tem um ponto final, não tem? Sim. Então, com os valores eternos é a mesma coisa. Nós não estamos passando por aqui por acaso. Deus quer trabalhar em nós para chegar a outros, para salvar outras pessoas também. Pergunta 6. Quem será protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? Hã? Os membros de uma determinada igreja? O servo de Deus? Sim. Aquele que simbolicamente recebe na testa o selo de Deus. Isso aí é muito claro, muito certo. Aqueles que praticam algum ritual de proteção contra espíritos malignos. Espírito maligno? Espírito maligno? Contra o cristão, quantos cristãos têm feitiçaria? Vale feitiçaria? Alguém faz feitiço contra cristão e pega? Não? Não? Números 23, fala isso, né? Contra os filhos de Deus não vale encantamento. Uma pessoa disse: pastor, colocaram macumba lá e minha casa está caindo, não sei o que. Eu falei: ó, meu amigo, para começo de conversa, contra os filhos de Deus não tem encantamento. Eu sei que enquanto tem vida, depois que morre, os bichinhos vão comendo lá e tal, vai acabando. Mas de qualquer maneira, enquanto está vivo, Deus não permite que o mal alcance, assim, feitiço, galinha preta, colocar a galinha preta lá, não sei o que. Isso não, só se acreditar vira tudo bagunça, né? Aí é porque não crê. Agora o meu compromisso com Deus, entendi que Deus derramará as 7 pragas sobre aqueles que possuírem a marca da besta. Então, mediante isto, eu me comprometo a buscar continuamente a proteção de Deus, tendo a certeza de estar selado. Nós vimos aqui na aula anterior que o selo de Deus envolve a um dia de guarda, que é o Santo Sábado. Então, comprometo a buscar continuamente a proteção de Deus, tendo a certeza de estar selado por Ele e vivendo com o seu povo escolhido. Amém? Amém. Amém. Que Deus ilumine a cada um de nós e nos capacite para estar sempre sobre as asas do nosso Criador. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tudo certo? Então tá bom. Que Deus abençoe mais uma vez. Pastor, contigo. Vamos então, para a gente poder encerrar esse estudo, fazer uma oração, Pai? Finalizarmos? Oremos. Pai querido, mais uma vez, Pai, somos gratos por saber que não temos, Pai, que temer nada em relação a essas pragas, em relação a esses momentos finais, pois aqueles, Pai, que guardarem o selo de Deus, aqueles que obedecerem os seus mandamentos e seguirem os seus propósitos, Pai, nenhum mal vai cair sobre nós, Pai. Amém. Que nós possamos confiar nisso e acreditar na sua divina proteção, Pai. Que todos nós vamos estar diante de todos esses conflitos, essas batalhas, essas guerras, mas estaremos livrados pela sua proteção. Que o Senhor continue nos ajudando, Pai, a viver com essa esperança e com essa certeza de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, Deus abençoe e até a próxima semana. Amém.